Para se falar sobre o tema do nitismo, ou das memórias nitistas, é necessário contextualizar, brevemente, essa discussão no tempo e no espaço. Estamos tratando do período do primeiro governo independente de Angola, instituído em 11 de novembro de 1975 pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, após mais de uma década de luta de libertação contra Portugal e os dois movimentos rivais angolanos, a Frente Nacional de Libertação de Angola, a FENELA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. A expressão nitistas, ou nitismo, refere-se ao nome de Alves Bernardo Batista, mais conhecido como Nito Alves, guerrilheiro da primeira região político-militar do MPLA, situada a norte de Angola, durante a luta de libertação, ministro do interior do primeiro governo independente e um dos principais articuladores do grupo que tentou derrubar o governo do presidente Agostinho Neto. Os episódios ocorridos em 27 de maio de 77, ou simplesmente o 27 de maio, foram a materialização ou a ruptura total de um conflito que já existia. Durante os primeiros meses após a independência, já havia um descontentamento diante da expectativa frustrada de uma vida melhor, sobretudo nos bairros mais pobres, áreas que foram mobilizadas por Nito Alves e que se tornaram, sem dúvida, sua base de apoio. Acentuaram-se ao longo de todo o ano de 76 as divergências entre o grupo em torno de Nito Alves, partidário de uma revolução aos moldes do marxismo-leninismo, e o restante da direção política do MPLA, que, apesar de proclamações de caráter revolucionário, não tinha o objetivo de desenvolver uma revolução radical que, rumando ao socialismo, ameaçasse sua legitimidade. No final de 1976, a tensão foi crescendo em progressão geométrica, tanto no interior do movimento Estado como na base. A polícia política passou a pressionar a atividade dos nitistas e teve impacto considerável nas incursões nos bairros populares, especialmente nos do Sambizanga e Rangel, em Luanda, na capital. As instâncias políticas foram também acirrando o conflito, seja através da supressão declarada de locais de apoio aos nitistas, tais como programas radiofônicos, como o Cudi Banguela e Juventude em Luta, e o jornal Diário de Luanda, ou seja, através da rejeição de projetos que favoreciam os nitistas. Em outubro de 76, na reunião do Comitê Central do MPLA, Nito Alves, José Van Dunen, comissário político das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, e seu grupo foram formalmente acusados de fraccionismo, ou seja, de divisionismo interno. Diante da negação dos acusados, foi criada uma comissão de inquérito liderada pelo atual presidente angolano, José Eduardo dos Santos, que averiguaria a existência ou não do fraccionismo. Assim, apesar de não ter chegado a uma conclusão a respeito dessa questão, Nito Alves foi imediatamente afastado do cargo de ministro da Administração Interna e verificou-se, a partir de então, um investimento considerável do Comitê Central em remover das estruturas do movimento pessoas consideradas pró-nitistas, além da dissolução de órgãos de imprensa julgados de mesma orientação. Essa reunião modificou definitivamente a relação de forças entre nitistas e a direção política do MPLA. Nos meses seguintes, o conflito se mostrou cada vez mais aberto e declarado. Enquanto Agostinho Neto apelava para a necessidade de coesão da direção política, condenando todo tipo de atividade que dividisse o movimento, Nito Alves reforçava suas críticas. Sua resposta à acusação de que estava liderando um movimento fraccionista foi claramente elaborada no documento 13 Teses em Minha Defesa, em que logo na introdução apresenta os motivos para sua realização. Ele diz o seguinte: o Comitê Central não pode permitir que eu permaneça diante dos meus acusadores com as mãos abusiva e agressivamente amarradas sobre as minhas costas vergastadas e o meu corpo preso e atado a 1000 cordas e 1000 nós a um poste de suplício e martírio, onde a reação interna exibe e rema o seu chicote contra-revolucionário. Nessa peça de defesa, responderei aos meus adversários, dente por dente, olho por olho. É chegado o tempo de se pôr fim às torturas políticas e morais de que sou alvo há 2 anos a esta parte, e transformarei a cavilosa acusação de que tenho sido vítima irreal num verdadeiro libelo acusatório. Embora tenha formulado uma série de críticas, Nito Alves não teve a oportunidade de expô-las, pois a comissão de inquérito confirmou na reunião do Comitê Central em 20 de maio de 77 a existência do que foi chamado de atividades fraccionistas. A punição prevista, a expulsão do Comitê Central de Nito Alves e José Van Dunen, selou a ruptura entre nitistas e a direção e acelerou de forma decisiva os acontecimentos.
Apenas uma semana depois, ocorreria a tentativa de golpe de Estado. Logo nas primeiras horas do dia 27, o grupo aliado a Nito Alves coordenou uma série de ações na capital Luanda. O ataque à cadeia de São Paulo e à casa de reclusão e a tomada da Rádio Nacional de Angola, com apoio de segmentos das Forças Armadas, mostrou certa força militar deste grupo, que tentou em vão derrubar o governo instituído. A reação por parte das tropas leais a Agostinho Neto, somada à ajuda fundamental dos militares cubanos, durante o início da tarde, marcou a virada a favor do governo. O fim dos conflitos armados representou o início de uma represália da direção do MPLA, que foi responsável por milhares de mortes durante os anos subsequentes. Como este é um trabalho sobre memória, não poderia começar a tratar delas sem lembrar que o exercício de pensar o passado é seletivo. Nem tudo fica gravado e registrado. Ela sofre flutuações, transformações, mudanças constantes em função do momento em que ela é articulada e expressa. Existe um processo de inclusão, de exclusão, de esquecimento, que é fruto de toda uma organização. Há muito, Pierre Bourdieu já mostrou que o relato, por sua vez, baseia-se na preocupação em dar sentido, em tornar razoável, em dar coerência e constância, estabelecendo relação de causa e efeito, uma linearidade ao que está sendo dito. Desta forma, o mundo social identifica a normalidade como sinônimo de uma identidade constante, previsível, e, para tanto, dispõe de um leque de instituições de totalização e unificação do eu, tais como os nomes próprios, currículos, biografias, fichas jurídicas, que marcam acesso à existência social, através da qual é constituída a identidade social. Construção essa feita em referência aos critérios de aceitabilidade e credibilidade, isto é, por meio de negociação direta com os outros. Exatamente por nutrir relação e realizar negociação direta com o outro, identidade e memória são valores disputados em conflitos sociais, tanto por grupos que se opõem quanto dentro de um mesmo grupo. Michel Polack chama a atenção para as memórias subterrâneas, culturas minoritárias dominadas que se opõem à memória oficial, tendo essa última caráter uniformizador e opressor. A oposição não se dá necessariamente entre memórias subterrâneas e memórias oficiais dominantes, mas pode conflitar grupos minoritários e a sociedade englobante. É nessa perspectiva que Alessandro Portela elabora o conceito de memória dividida, para dar conta de uma multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas ideológicas e culturalmente mediadas. Em Angola, como não poderia deixar de ser, o 27 de maio foi e continua sendo um lugar de intensos conflitos, em que múltiplas memórias e versões se enfrentam. Trata-se, portanto, de investigar a intensa disputa pela memória e história do 27 de maio, que foi sendo construída desde 77 pelo então governo presidido por Agostinho Neto e que é ainda hoje alvo de reelaborações e transformações por parte dos diferentes agentes. Durante 25 anos, prevaleceria em Angola a leitura oficial, vinculada pelo próprio MPLA, sobre a crise nitista. Não é difícil imaginar que essa memória oficial, consolidada desde 77 até o fim da Guerra Civil em 2002, investiu na desqualificação do grupo dissidente, chamando-os de oportunistas, assassinos golpistas e reacionários que trabalharam a serviço do imperialismo, ou seja, dos Estados Unidos. Essa prática política, que se mostrou ao longo da luta de libertação autoritária e antidemocrática, foi agregada uma violência sem precedentes, sob a justificativa declarada pelo próprio presidente Agostinho Neto, de que era necessário restabelecer a ordem e manter a unidade nacional. No dia seguinte, ao 27 de maio, Neto dispensa a justiça regular, chancelando a dura repressão através da seguinte afirmação: nós vamos ditar uma sentença. Não vamos utilizar o processo habitual, que não seria justo, quando de uma maneira tão evidentemente fascista, elementos se comportam aqui como defensores da revolução. Por isso mesmo, é compreensível o fato da memória nitista ter permanecido no subterrâneo social até o fim da Guerra Civil em 2002. Afinal de contas, em um contexto de conflito armado, em que o regime era desafiado, falar do nitismo era relembrar um período de instabilidade do próprio regime, o que significaria se colocar em sérios riscos. Nesse sentido, para todos os que escreveram sobre nitismo, é consenso que, a partir do fim da Guerra Civil e com o restabelecimento do processo de pacificação, criaram-se novas circunstâncias que abriram possibilidade para o debate sobre a dissidência. Em 2007, Miguel Francisco Michel publicou em Portugal o livro intitulado Nuvem Negra, o drama do 27 de maio de 1977. Inserindo-se como militante do MPLA, traça uma cronologia de sua trajetória desde o que chama de insurreição popular, como chama,
passando pela violenta reação do MPLA, sua prisão no campo da Calunda, até sua libertação anos mais tarde, já na década de 80. Segundo sua perspectiva, o 27 de maio foi uma causa nacional e não uma pretensão de meia dúzia de indivíduos ou de líderes. Está em jogo aqui uma versão em que o objetivo não era derrubar o presidente Agostinho Neto, mas, pelo contrário, conquistá-lo, de forma em que direciona suas acusações para os que cercavam, em especial para o então secretário administrativo do Bureau Político, Lúcio Lara, apontado como o gerente da guinada para a direita, um social-democrata que se devia combater. Michel ainda defende que muitos se aproveitaram do 27 de maio para ajuste de contas e para a definição de diversas rivalidades. Afirma que, após a falhada intentona, o presidente Neto também falhara e que os falsos militantes se aproveitaram dessa falha, que consistia em defender publicamente que não poderia haver perdão nem tolerância contra todos aqueles que quiseram destruir o MPLA e, portanto, não se deveria perder tempo com julgamentos. Essa palavra de ordem teria servido de suporte legal para os oportunistas entrarem em cena. De todo modo, é certo que o resultado da repressão foi a prisão e assassinato de milhares de quadros do MPLA, muitos dos quais sem envolvimento com Nito Alves e José Vandoni. Mais recentemente, em 2009, José Adão Fragoso também publicou um livro com suas memórias, intitulado Meu Testemunho, a purga do 27 de maio de 77 e suas consequências trágicas. Enfermeiro da 9ª Brigada, justamente o batalhão que mais apoiou os netistas, foi preso no dia 28 de maio e só escapou da morte graças ao primo que fazia parte do pelotão de fuzilamento, que conseguiu ajudá-la a fugir 15 dias depois, permanecendo escondido na casa de sua irmã cerca de 14 meses. Assumindo sua participação na mobilização netista, retoma a crítica feita a Michel a Lúcio Lara, afirmando que ele fazia parte de um, abre aspas, pequeno grupo da elite dirigente que eram meros espectadores durante a luta de libertação do país e de afirmação do MPLA como poder. Embora com menos brandura, Fragoso também afirma que Agostinho Neto foi influenciado pela ala na Lara. Por tudo isso, é claro que não aceita a alcunha de golpista, classificando 27 de maio como uma manifestação popular que, derrotada, foi utilizada como justificativa para o tal acerto de contas. A essas duas memórias individuais, acrescentam ainda muitas outras, na verdade um conjunto de memórias que ressaltam a violência e a repressão e que ganharam publicidade tanto através da Fundação 27 de Maio, criada em 2001 e da qual Fragoso é o vice-presidente, quanto da Associação 27 de Maio, criada em 2004 e que possui até o site 27demaio.com. Na luta pelos direitos humanos, as duas entidades publicam frequentemente artigos e cartas abertas e organizam celebrações fundamentadas nos valores dos próprios sobreviventes, reivindicando o estabelecimento de uma entidade independente que viabilize a investigação histórica, o recenseamento dos cidadãos detidos, presos e executados, a indenização dos lesados e a construção de um memorial, portanto, de um lugar de memória por excelência que garanta que a violência não seja repetida. É possível concluir essa breve exposição chamando a atenção para a existência de uma certa coesão entre as memórias netistas, que, como vimos, se apoiam em 3 pilares. 1. Uma leitura política positiva do 27 de maio, que inverte a versão oficial e situa o episódio na forma de uma manifestação e insurreição popular que poderia ter funcionado como uma alternativa política. 2. A culpabilização de Lúcio Lara, visto como o mentor e líder dos desvios durante a independência, a chamada por Nito Alves, guinada à direita. 3. A ênfase na violência, da repressão e no oportunismo dos agentes do Estado que se aproveitaram do 27 de maio para ajustes de contas. A opção por pensar o 27 de maio a partir das versões residiu no interesse, creio que já evidente, de acompanhar o modo pelo qual o tema foi e continua sendo abordado e investido individualmente ou coletivamente de exercícios de produção de memória, ultrapassando a simples busca por uma suposta verdade sobre os acontecimentos, ainda que tenha que admitir que esse é, em muitos casos, o motivo fundamental que mobiliza os trabalhos. No contexto atual, em que o MPLA continua na liderança do Estado angolano sob o lema do compromisso com a paz e a democracia, sua mais recente declaração, feita em maio de 2002, marcou algumas mudanças em relação à sua versão divulgada em 77. Abandonando claramente o vocabulário revolucionário, julga que a repressão promovida foi decorrente da ação daqueles que contestaram a direção, posicionamento que, se ainda fundamentado
na atitude ilegítima dos dissidentes, admite, de forma inédita, a violência perpetrada. No entanto, um texto bastante lacônico e o uso do termo excessos para traduzir as mortes de ambos os lados sugere que a culpa tem que ser dividida pelas partes envolvidas naquele episódio, de modo que, sob o signo do processo de reconciliação e do reatualizado projeto de unidade nacional, o 27 de maio deveria ser uma página virada. Obrigado. Antes de mais nada, parabenizar os organizadores desse evento, pela felicidade da iniciativa, agradecer a oportunidade de poder apresentar aqui o meu trabalho. Em benefício eventual da clareza, eu vou pedir licença à audiência e aos colegas da mesa para ler aqui a minha apresentação. Apresentamos nesse artigo resultados parciais de investigação sobre os significados modernos do preço da noiva, bride wealth, ou como é conhecido no sul de Moçambique, lobolo. Os diversos significados socialmente atribuídos ao lobolo em Moçambique conectam-se com a própria história dos dispositivos políticos de regulação do corpo da mulher, da família e das relações de gênero, articuladamente aos processos mais amplos e complexos das transformações anticoloniais e da construção do Estado. O processo de reconversão dos significados em torno do lobolo e da posição da mulher na nova sociedade nacional moçambicana construiu antagonismos e zonas de interseção e disputa, onde confrontam-se feministas, defensores da tradição, o movimento de mulheres e cenários políticos e culturais diversos que incluem as lutas de libertação nacional, a construção do Estado socialista, a emergência da democracia de mercado e novos cenários pós-coloniais e neoliberais. Pesquisas recentes, trabalhos recentes abordam a questão do lobolo, procurando discutir como o meio urbano, em suas condicionantes, afeta ou é crucial para a construção e reprodução das relações de gênero e poder. O par dominação-relações de gênero aparece como eixo central em alguns destes trabalhos. Por exemplo, o trabalho de Ana Loforte, Ana Bernarda Costa e outros, que ressaltam que, no contexto de sua investigação, no caso específico de Ana Loforte, na periferia de Maputo, a forma principal de casamento ainda é realizada por meio do lobolo. E tanto os pais como os jovens noivos são, em geral, favoráveis à realização dessa modalidade tradicional de casamento. Podemos observar, assim, que a instituição pré-colonial, que foi descrita originalmente por Henri Junot, permanece viva em ambiente moderno, conectada a estruturas profundamente enraizadas para a reprodução social em seu sentido mais amplo. Não é por outro motivo que o lobolo passou a interessar também aos demiurgos do novo Estado socialista, e não apenas aos etnólogos, justamente pela sua prevalência e articulação como dispositivo regulador do matrimônio, da filiação, da transmissão de propriedade e das próprias oportunidades de reprodução material social. Como veremos a seguir, quase que, como os antropólogos, os ideólogos da Frelimo parecem ver no casamento e no parentesco o núcleo duro da própria ordem social. Sabemos como a Frelimo buscava ou buscou apagar da vida social moçambicana esses aspectos tidos como, ou, digamos, nomeados como usos e costumes, não no período colonial. Como se lê, por exemplo, no discurso de Samora Machel, reproduzido em Alcina Onuana. Em nome da tradição, diz Machel, faz oposição a tudo o que é novo, diferente e estrangeiro. Deste modo, impede-se todo o progresso, e a sociedade sobrevive de forma perfeitamente estática. A mulher é considerada um ser humano de segunda classe, sujeita à prática humilhante da poligamia, adquirida através de uma oferta à família dela, o lobolo, obviamente, e educada para servir passivamente ao homem. Ora, entender o contexto histórico, então, de transformação ou de emancipação pós-colonial e a preocupação da Frelimo na abolição de tais usos e costumes, entendidos como associados ao próprio colonialismo, nos ajudará a entender o desenvolvimento das políticas culturais moçambicanas levadas a efeito justamente pela Frelimo, assim como as tensões e conflitos
configurados como lutas culturais e, portanto, políticas em torno da tradição e dos famigerados usos e costumes. Dentre estes, como já me referi, obviamente, o lobolo. Após a vitória, em 75, a vitória contra os portugueses, e mesmo antes, nas chamadas Zonas Liberadas, a Frelimo buscou implementar políticas culturais e educacionais em torno da construção do homem novo moçambicano, emancipado das amarras do colonialismo, mas talvez de modo mais importante do feudalismo, do tribalismo e do patriarcalismo, aqui citados como termos, enfim, êmicos ou nativos. Não é? Como indica Salvador Zaongoni, o projeto de sociedade da Frelimo foi definido e elaborado no primeiro congresso do partido, em Dar es Salaam, na Tanzânia, de Julius Nyerere, que hoje é o nome de uma importante avenida em Maputo, no ano de 62, no mesmo ano que foi fundada a própria organização. A fim de derrotar o colonialismo militarmente e ideologicamente, a Frelimo adotou 17 resoluções, dentre as quais a de número 6, que dizia ser tarefa da emancipação, abre aspas, promover por todos os métodos o desenvolvimento social e cultural da mulher, fecha aspas. Em 68, na primeira conferência do Departamento de Educação e Cultura, ainda, então, vejo, antes da emancipação colonial, foi aprofundada a política estratégica da Frelimo, em torno de dois eixos, a nova sociedade e o homem novo, para a consecução desses objetivos, determinados comportamentos culturais entendidos e nomeados pelo regime colonial como usos e costumes deveriam ser extirpados, e novas formas ou novos padrões de vida social deveriam ser implementados. A Frelimo, no processo de reconversão política e subjetiva desse novo sujeito moçambicano histórico e pós-colonial, em oposição àquele outro, imobilizado como primitivo ou nativo, ficcionalizado pela antropologia clássica como fora da história, promove intensa campanha de desmoralização o combate político ao tradicionalismo. A questão, como aponta com perspicácia José Luiz Cabasso, seria como construir uma nova cultura enraizada nas tradições culturais do povo, sem, entretanto, reetnicizá-lo. Nas palavras de Samora Machel, seria necessário criar-se, abre aspas, uma personalidade africana e revolucionária, fecha aspas, como aparece na belíssima Declaração de Independência Moçambicana de 75. Sabemos que, desde muito cedo, no processo revolucionário, seus principais líderes, com o protagonismo visionário de Samora Machel, preocupavam-se com a questão da emancipação da mulher. Como me esclareceu em Maputo, interlocutor altamente qualificado, a Frelimo entendia que não havia como vencer a guerra anticolonial se não conquistasse para suas fileiras ideológicas e militares também as mulheres, que não apenas serviriam de apoio, como teria ocorrido no primeiro momento, mas também seriam combatentes armadas e reprodutoras ideológicas dos princípios revolucionários e do próprio homem novo. Na abertura da primeira Conferência da Mulher Moçambicana, realizada em março de 73, Samora Machel realizou o discurso histórico e muito conhecido e citado posteriormente. O discurso intitulado A Libertação da Mulher é uma necessidade da Revolução, garantia de sua continuidade, condição de seu triunfo, publicado em 74, na coleção Estudos e Orientações, edições da Frelimo. A edição que consultamos na Biblioteca do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane traz na capa a imagem do destacamento feminino da Frelimo, criado em 66 e base para a criação posterior da Organização da Mulher Moçambicana, OMM. Esse discurso de Samora tornou-se referência programática para a ação da Frelimo e da própria OMM e certamente orientou os debates sobre a mulher e a família nos anos seguintes. A grande acuidade de Samora em correlacionar, ainda nos anos 70, a emancipação da mulher à emancipação nacional, produziu em Moçambique uma situação na qual, em certa medida, grandes passos foram tomados na superação das desigualdades de gênero. Entretanto, a compreensão sobre o que seria a emancipação feminina e qual a sua conexão com a emancipação colonial deve ser cuidadosamente considerada. Samora pergunta-se retoricamente e com seu vigor habitual: por que deveríamos preocuparmos-nos com a emancipação da mulher? E certamente, nesse momento, dirigia-se às audiências masculinas
que resistiam à ideia de igualdade entre os gêneros. Como triunfar a revolução sem libertar a mulher? E como fazer, então, a revolução sem mobilizar a mulher? Citando, então, o discurso de Samora Machel, vemos: a emancipação da mulher não é um ato de caridade. Não resulta de uma posição humanitária ou compaixão. A libertação da mulher é uma necessidade fundamental da revolução, uma garantia de sua continuidade, uma condição de seu triunfo. A revolução tem por objetivo essencial a destruição do sistema de exploração, a construção de uma nova sociedade libertadora das potencialidades do ser humano e que reconcilia-se com o trabalho, com a natureza. É dentro desse contexto que surge a questão da emancipação da mulher. Fecha aspas. Samora, como Engels, compara a opressão da mulher à opressão capitalista e também, de modo original, associa a opressão colonial à alienação da mulher. Seguindo o modelo histórico marxista-evolucionista, Machel, nesse momento, aponta para a exploração do trabalho da mulher. Abre aspas. Possuir mulheres é possuir trabalhadores. Trabalhadores gratuitos, trabalhadores cuja totalidade do esforço, do trabalho, pode ser apropriada sem resistência pelo esposo, que a ama o Senhor. Fecha aspas. Daí explica-se, ou explicar-se-ia, a poligamia e o lobolo, por razões de interesse material, baseados e sustentados pela subordinação política da mulher. Assim, a primeira opressão que a mulher enfrenta é, de fato, caracterizada como uma opressão de gênero, que é, entretanto, análoga à opressão de classe, tal como está em Engels. Por meio do lobolo e do levirato, a mulher é assim comprada e herdada, abre aspas, como se fosse um bem material e fonte de riquezas, fecha aspas. Sob o império do obscurantismo e do feudalismo tradicional, a mulher é superexplorada pelas relações tradicionais de gênero, e disso seria preciso libertá-la. A contradição antagônica fundamental seria, dessa forma, não entre a mulher e o homem. Samora não ataca assim diretamente o patriarcado como um sistema de privilégios masculinos baseados na diferença e desigualdade entre os sexos, mas aponta para o antagonismo entre a mulher e a ordem social, ou entre todos os explorados e a ordem social, nesse caso, capitalista e colonial. Assim, a condição da mulher pode ser aproximada da condição do sujeito colonial e do trabalhador explorado, sendo este o aspecto fundamental e o eixo da opressão do ponto de vista da Frelimo e de Samora Machel. Só pode, assim, haver emancipação da mulher se florescer a revolução social, que seria capaz de reconstruir a sociedade em bases novas. A revolução não pode triunfar sem a libertação da mulher. E não pode haver libertação da mulher sem a revolução. Mas não nos confundamos. A emancipação da mulher não significa a constituição de uma igualdade mecânica, e muito menos a aproximação dos padrões de comportamento da mulher, abre aspas, emancipada ocidental, que bebe, fuma, usa calças e minissaias, que se dedica à promiscuidade sexual e a não ter filhos, fecha aspas. São palavras de Samora Machel. Como Isabel Casimiro e Ximena Andrade apontam, diante desse contexto, o feminismo é acusado de ser uma reivindicação burguesa, vale dizer humanitária, sendo que a ortodoxia do marxismo africano rejeitava a emancipação da mulher da opressão característica de gênero patriarcado, por tal opressão ausentar-se, do ponto de vista dos ideólogos frelimistas, das relações de produção. Para o marxismo, o campo de combate é a economia, sendo o feminismo, no mesmo discurso de criação do MM, em 73, excomungado por Samora Machel. Apenas participando do processo produtivo, as mulheres poderiam efetivamente se libertar do obscurantismo, vale dizer, do particularismo, alcançando a universalidade como sujeito. Como nos disse em entrevista a presidente atual, em 2010, da Organização da Mulher Moçambicana, a camarada Paulina Mateus, a OMM não é e nunca foi uma organização feminista, porque não vê o homem como inimigo da mulher, mas ambos estão lado a lado lutando contra o inimigo comum, o capitalismo, a opressão colonial, assim por diante. É bem evidente, para outros contextos, que as políticas de Estado afetam e se ocupam das mulheres, e que os Estados nacionais,
demonstram particular interesse em legislar sobre a sexualidade, a vida de família e a natureza da mulher. Henriette Moore aponta como nos países socialistas esta vinculação se estabelece com um propósito explícito de promover a emancipação da mulher e sua incorporação nas atividades produtivas no centro das agendas políticas, como vemos perfeitamente exemplificado no caso moçambicano. Entretanto, o interesse de regulação, no nosso caso, parece ser ainda mais penetrante e nos obrigaria a um posicionamento no debate sobre o locus fundamental do poder que se apoia na regulação da posição da mulher. A Frelimo, como sabemos, não atribuía imenso valor à família e parecia reconhecer a diversidade da família moçambicana e as diferenças entre regiões patrilineares, matrilineares, muçulmanas, católicas, cristãs, etc. O reconhecimento da diversidade não significava a renúncia ao poder regulatório em via de ser exercido pelo Estado, o que se consubstanciou após a vitória em 75. Pelo contrário, a vitória, obviamente, com os portugueses. Pelo contrário, ao apelo para que os casamentos, por exemplo, sejam registrados no modo civil, ou seja, se submetam à regulação do Estado, em oposição a modos tradicionais ou religiosos, ou seja, não ao lobolo, sim ao casamento civil. Assim, no artigo, por que razão o conservador não registrou o seu casamento, publicado na revista Justiça Popular, vemos a ridicularização da figura do conservador, que se apega aos modos tradicionais em vez de confiar no Estado para a administração e regulação da vida familiar institucional. Desse ponto de vista, se ressalta nesse texto a importância do registro civil como fonte de informações e a necessidade de reconhecer-se que, a despeito da importância da família ampliada, o princípio a ser respeitado seria o da voluntariedade por parte dos próprios cônjuges, ou seja, não um casamento com matéria de interesse da família, do clã, da linhagem, mas do indivíduo. Não? Observamos que esse é um momento de profundas transformações, vividas também como uma crise familiar, crise de autoridade e de legitimidade, e de um esforço de substituição de hierarquias tradicionais pelas novas diretrizes do Estado socialista. O que não ocorreria, como é bem evidente, sem ansiedade. No texto Mamã, a propósito, para a semana Caso-me, também publicado na revista Justiça Popular, há a descrição de uma reunião sobre justiça ocorrida no bairro de Stipamanini, em 85, cujo tema seria justamente a família. Em certa altura, uma senhora com capulana e mãos nos quadris levanta-se e diz, abre aspas, a propósito dos jovens, então, filho que eu criei, com todos os sacrifícios, chega um dia a casa e diz-me assim, mamã, para a semana caso-me? E quando eu quero saber, pelo menos, com quem é que ele se casa, ele diz-me que é com a miúda da matola? Quer dizer, os nossos filhos já são independentes de nós? Nós, os pais, já não merecemos consideração? Ou é permitido pelo registro que a família não acompanhe o processo de casamento porque o filho tem 21 anos? Assim não está certo. Este casamento, sem envolver nem pai nem mãe, é casamento? Fecha aspas. Ora, é a convicção de que a família é o laboratório da vida social, sua célula elementar, onde se fabricam, testam e sustentam as relações sociais mais estruturantes da vida social, como espaço de formação e de imposição de vínculos sociais fortes e morredouros, ou como diria Claude Melasson, vitalícios, universais e convergentes para o amálgama social de cultura e poder, que parece estar na base da vontade de construção do Estado Nacional e da nova sociedade nacional. O Estado e suas forças hegemônicas se esforçam para construir a família em moldes determinados, ou seja, não poligâmica, universalmente inscrita no registro civil, realizada por um ato voluntário entre duas pessoas maiores do sexo oposto. Por fim, o que parecemos ver é a necessidade de regular ao máximo e de retirar do âmbito do consuetudinário, dos usos e dos costumes e do diverso e do étnico, inscrever na universalidade da lei nacional e pós-colonial os mecanismos discursivos e políticos de regulação e conexão entre a vida privada e a vida pública, a natureza e a cultura, a família e o Estado. Obrigado.
Bom dia a todos. Obrigada por terem aceitado também eu vir aqui expor o meu trabalho e parabéns a todos que organizaram esse evento. É muito bom saber que tem gente se reunindo para falar sobre o continente africano. Isso me deixa muito feliz. E as minhas reflexões, por mais loucura que possa parecer, elas não são resultado da minha pesquisa de doutorado na Unicamp, elas são resultado da vida que eu tenho tido no continente africano desde 2003. Eu trabalho com o continente africano desde esse período. Às vezes passo um tempo lá, ora fico aqui, divido as minhas atividades profissionais um pouco aqui, um pouco lá, e também na Unicamp, que já estou encerrando a minha fase, né, naquela universidade. E o que eu venho refletir hoje é justamente algo muito recente que eu tenho experimentado. Ora, às vezes eu penso que estou equivocada, mas que eu tenho visto. E por mais que possam dizer que eu estou tendo uma ilusão de ótica, eu tenho visto coisas concretas a respeito do trabalho que eu faço, e hoje eu trago muito mais questões e preocupações do que certezas em relação à discussão sobre a fragilidade dos Estados africanos. Eu trabalho com desenvolvimento humano e relações internacionais, e a empresa na qual eu trabalho tem uma brecha para trabalhar com desenvolvimento humano em vários segmentos, não só ensino e pesquisa, mas também ações sociais para comunidades em situação de risco, saúde, capacitação profissional, e nós trabalhamos no intenso diálogo com governos africanos e também com os outros segmentos da sociedade. Então, nessa pouca experiência que eu tenho tido, de quase 10 anos, nós temos conseguido dialogar tanto com a esfera governamental, também com a população comum no seu cotidiano e nas suas experiências. E o que me incomoda e o que é resultado desse incômodo imediatamente ligado ao trabalho que eu venho realizando, ao trabalho profissional que eu venho realizando, é esse discurso que tomou uma força muito grande a partir do governo Clinton e do governo Bush, de determinar que a África é a seara da desgraça por excelência e que lá os estados são frágeis e, por conta de toda a história que eles tiveram, principalmente de todo o malgrado, segundo essa perspectiva, após suas independências, nada conseguiram resolver, e que, então, esse destino está muito marcado por essa fragilidade, e que essa fragilidade se converteria como o quê? Num destino final, e nada aconteceria e nada mudaria no continente africano, me lembrando muito fortemente aqueles discursos coloniais em que o africano deveria se tornar um europeu para tentar chegar a ser alguma coisa de bom. Diante desses discursos, que são muito fortes e, por curiosidade ou não, são muito declarados nos relatórios da Secretaria de Estado norte-americana, eu venho me questionando porque as coisas que eu tenho visto lá, ainda que poucas, não mostram o que tem sido escrito e não mostram para mim o resultado desses relatórios que têm sido publicados. Então, isso me incomoda demais. E por conta desse incômodo, por isso que eu acho que pode parecer loucura, eu fazer doutorado e perseguir um incômodo que eu tenho desde 2003, porque tenho vivido essa experiência lá e cá, e convivo muito, muito proximamente com a comunidade de africanos que moram no Rio de Janeiro, uma grande comunidade, todos sabem, e isso resulta desses incômodos. Esse discurso que um Estado é frágil despontou para mim como atenção quando se justificava que a existência de grandes potências poderiam provocar a fragilidade de Estados. Depois esse discurso muda quando cai a União Soviética, e aí o pessoal volta o seu olhar para o continente africano, dizendo que o que fragiliza as sociedades, o que desconcerta essas sociedades, é o problema da guerra civil, é o problema da pobreza, é o problema da falta de respeito aos direitos humanos, é o problema da desorganização na gestão da coisa pública desses novos estados, o que, claro que a gente pode reconhecer que esses eventos aconteceram e acontecem. No entanto,
para mim, é muito forte e muito taxativo dizer que, por causa disso, e porque essas contradições são muito evidentes, nada mais vai acontecer, nem para os africanos e nem para as suas sociedades, porque eu tenho visto algo diferente. Então, me chama a atenção, me ajuda a refletir, dois autores que, nessa caminhada, eu comecei a ler, que refletem e pontuam questões importantes sobre esses relatórios e essas determinações tão taxativas. Uma é a Susan Woodward, que tem um trabalho assim, muito interessante e didático de mapear de onde vêm esses conceitos, de onde vêm essas determinações, quem fala isso e por que fala isso e em que período fala. Isso me interessa. E outro que me interessa também é o David Sode, que tem um olhar específico sobre esse debate a respeito de Angola, e isso me cala muito, porque eu tenho morado lá também por muito tempo, e ele vem investigando também quais são as características que comprovam esse discurso, de onde ele vem, e o que descontra, o que mostra uma novidade diferente. Então, as minhas principais questões, e aí eu estou literalmente, por favor, me ajudem a refletir, quem quiser discutir, por favor, discuta, porque às vezes eu não estou enxergando o que eu vejo lá. E aí quando eu mando, quando vai uma equipe de trabalho minha para a África, ou mesmo meus alunos, e quando eu não estou junto, eu falo assim para eles, olha bem, observa tudo, e anota tudo, depois você vem me dizer o que você está enxergando, porque eu preciso comparar essas visões, preciso comparar essas experiências, porque isso me incomoda demais. Então, as primeiras questões que me incomodam e que me motivam a refletir sobre isso, primeiro, qual é a perspectiva? A primeira questão, qual é a perspectiva e sob qual ponto de vista se afirma que os Estados africanos são frágeis, fracassados e disso não passarão? Uma segunda questão é quem define a fragilidade de um Estado e de que forma o faz? Se existem Estados frágeis, quais seriam os Estados fortes? E por que são fortes? E a quem interessa manter toda essa nomenclatura e classificação a respeito dos países africanos, a respeito da África? A quem interessa fazer isso, sustentar esse tipo de argumento? Então, essa ideia de debilidade do Estado é uma ideia que, às vezes, para mim, se perde um pouco, porque essas contradições de pobreza, guerra civil, não respeito aos direitos humanos, e nessa lista, isso acontece no mundo inteiro, em algumas sociedades em maior grau, na minha opinião, em outras em menor grau. Mas isso acontece, e as sociedades não estão desprovidas desses problemas. Algumas solucionam um pouco mais rápido, outras, por conta de sua história, demoram a solucionar também. Então, essa é uma questão muito forte. E a Susan Woodward vai perseguindo um pouco essas questões, e isso me anima a comparar aquilo que eu tenho visto com esses relatórios e essas definições que estão aí me incomodando muito. Outro autor que me incomoda muito, que me ajuda muito com esse incômodo, é o David, que tem um olhar particularizado sobre Angola, que hoje ocupa, assim, tem uma relação muito próxima com o Brasil, né? Eu morei um tempo lá, e é uma simpatia e uma amizade muito grande. E quando a gente encontra a tecnologia brasileira no continente africano, é um motivo de orgulho. E eu fico, mas espera aí, então não está tão frágil assim. Espera aí, as coisas não estão tão sem solução assim. Não é isso que está acontecendo. Em 10 anos, porque você tinha me dado 15 minutos, eu tenho umas imagens do antes e depois do trabalho que eu faço, depois eu posso até mandar para a comissão. A gente tem um material visual muito interessante, literalmente antes e depois, como é que estava quando nós chegamos e como é que está depois de 10 anos. E é muito interessante isso. E porque as pessoas que estão na imagem do antes e depois estão todas vivas e podem dizer e dizem o que aconteceu, falam dessas mudanças e dessas transformações. Então,
o David Sode, ele apresenta 3 questões principais, principalmente quando ele vai refletir sobre Angola e quando ele olha sobre o tema da debilidade dos Estados africanos. Ele tem 3 perguntas principais. Em que consiste o Estado? Ele reflete sobre isso. O Estado deveria funcionar no interesse de quem exatamente? E, por conseguinte, para quem os Estados fracassam e para quem eles têm êxito? Então, eu fico pensando, das coisas que eu já vi e das coisas que nós temos feito, que existem, sim, todas as dificuldades e todos os desafios para se promover uma transformação social, uma transformação política, cultural. No entanto, existem demandas e engajamentos que eu tenho visto no Camarões, no Benin, no Togo, na Nigéria, em Angola, em Moçambique e nos países que têm feito um trabalho de parceria conosco lá, tão significativos para esse pessoal que determinou a fragilidade dos Estados africanos, pode ser uma gota no oceano. Mas para essas pessoas que experimentam uma mudança literal na estrutura das suas vidas é muito grande. E isso me questiona. No próximo semestre, nós vamos mandar um grupo de professores brasileiros para passarem um tempo em Moçambique, lecionando. Vamos receber um grupo de professores moçambicanos para passarem um tempo aqui no Rio de Janeiro lecionando. Estamos fechando, semana que vem, uma agenda, uma plataforma de cooperação internacional, também com Moçambique, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e algumas entidades privadas que querem dialogar com a proposta do desenvolvimento humano e da cooperação internacional. Isso não é sinal de fracasso. Não para mim. Então, eu acho que o conceito por si só, ou as definições ou os chavões que são publicados em tantos relatórios internacionais, não dão conta, para mim, de dizer e determinar que o continente africano está fadado ao fracasso, como diziam há muito tempo atrás, naqueles processos de colonização. Porque se o negro for negro, não adianta, então vamos transformá-lo no europeu, e aí ele vai conseguir alguma coisa. Então, hoje, eu acho que a tônica é diferente, eu vejo coisas acontecerem de forma diferente, né? Estou vendo e conheço essas pessoas, e isso me incomoda. Ontem eu estava lendo um artigo publicado no Boletim Geral da Colônia, de Portugal, muito interessante, que um ex-secretário da administração de Angola, isso em 1926, dizendo que a política para o indígena era maravilhosa, a política portuguesa, porque uma das missões da administração colonial portuguesa era fazer do angolano um português. Nós conseguiremos, ele diz na carta. Parece engraçado, mas é triste ouvir isso. Nós conseguiremos, e uma das missões dessa administração é transformar esses angolanos em portugueses. Parece uma pessoa louca hoje falando esse tipo de coisa. Você, como isso vai... Não vai acontecer. Como não aconteceu. E, como eu acho muito precipitado dizer que a razão do fracasso dos Estados africanos são essas sociedades, porque não conseguiram nada depois das suas independências. E isso, para mim, é um engano. Ou porque é interessante, aí eu questiono por que sustentar esse tipo de discurso, ou porque tem assim, uma falta de informação muito grande, ou não teve a oportunidade de estar pelo menos uns 15 dias num país africano convivendo com as pessoas, convivendo com o seu cotidiano, o que é muito pouco. Então, são essas as questões que me incomodam e, paralelo aos meus estudos e por conta do meu trabalho, nós estamos num esforço para tentar mostrar com os resultados do nosso trabalho que essa é uma determinação equivocada sobre os Estados africanos. Isso é um equívoco, dizer que os seus problemas não serão resolvidos, isso é um equívoco, e dizer que, por excelência, o continente africano é o berço daquilo que se chama de um Estado fracassado. Mas fracassa para quem? Por quê?
esse tipo de questão e, diante de alguns sucessos, de algumas mudanças significativas, como sustentar esse tipo de argumento que é publicado quase que anualmente nesses relatórios internacionais, que, curiosamente, eu já falei para vocês, são editados pela Secretaria de Estado do governo norte-americano. Ainda não vi agora, né, na gestão Obama, ainda não chegou assim para mim nada tão significativo, mas na gestão Clinton e na gestão Bush são assim gritantes essas afirmações e que para nós no nosso trabalho nos incomodam, porque não é isso que eu tenho visto. Ao contrário, tenho visto esforços, tenho visto um engajamento significativo de diversos setores dos países africanos, também do governo e de outros setores da sociedade civil, um engajamento muito forte de uma certa ala da juventude que enxerga a sua necessidade de abraçar os seus emblemas e de colaborar para a mudança da realidade que lhe incomoda. E o que me alegra muito mais é que o Brasil tem estado na ponta desses trabalhos de cooperação internacional, tem estado na liderança desses processos. Então, quando eu estou lá na África, quando falam de brasileiros e algum sucesso, dá assim, muita vaidade, porque, poxa, que legal, o Brasil tem encaminhado para isso, e tem feito isso no meio acadêmico, isso é importantíssimo. Eu, quando fiz graduação em História, não estudei História da África, não tinha essa disciplina para eu estudar, e hoje não é mais assim, então isso é um dado muito importante, e é um movimento que pelo menos, colabora para que a gente mostre que esse fracasso não é um destino imutável. Isso é um ponto importante, e porque o Brasil tem motivado uma série de ações em cooperação internacional, mandado um monte de técnicos e profissionais para lá, para trocar suas experiências, e, pelo menos na seara onde eu trabalho, também vamos conseguir trazer outros profissionais que venham para cá, também trazer a sua experiência e estabelecer esse diálogo. Para nós tem sido frutífero, e são essas as questões que me incomodam e que eu venho perseguindo nessa investigação paralela, digamos assim, do meu trabalho, e tenho contado muito com a ajuda da minha equipe de professores, enfim, da minha equipe de trabalho, que vai e a gente reúne as nossas observações e temos tentado produzir alguma coisa que venha mostrar que essas determinações não são equivocadas na nossa opinião. O objetivo dessa comunicação é problematizar o discurso e o comportamento político do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, no que tange às questões étnicas e raciais no período pós-independente. No entanto, para cumprir essa tarefa, é imprescindível nos debruçarmos sobre os momentos de crise no MPLA durante a luta de libertação de Angola, que durou de 1961 a 1975, pois o tratamento do Estado independente para raça e etnia foi tributário desse período, em que foi construído um modo bastante particular de tratar esses temas na relação com os movimentos rivais, a Frente de Libertação Nacional de Angola, a FENELA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Gostaria de destacar 2 momentos de crise. O primeiro ocorreu no início da década de 60, altura em que o MPLA havia acabado de se instalar no Congo Leopoldville, atual República Democrática do Congo, após meses de negociação com o governo do presidente Joseph Kasavubu, dificultados pelas alianças com a UPA, União das Populações Angolanas, precursora da FENELA, e pela imagem de movimento comunista. Foi nessa nova conjuntura de divisão do espaço político que o MPLA seria constantemente atacado pela UPA. Uma das críticas que naquela altura mais pesaria para o MPLA seria a da falta de ações militares em território angolano. A fragilidade das ações militares ressaltadas pela UPA, de forma alguma, era admitida pelo MPLA, o que é compreensível, uma vez que, ao menos na retórica, era importante estender a bandeira da luta armada, na busca de novos adeptos no plano interno e de apoios internacionais. Além do problema específico da organização da luta armada, pode-se destacar a grande dificuldade do MPLA em mobilizar novos quadros. Somado a isso, e com peso muito maior, está a radicalização do processo de desqualificação mútua entre o MPLA e a UPA.
O MPLA concentrou-se em enfatizar os aspectos regionais, étnicos, linguísticos e religiosos da UPA. Tudo isso colocado e resumido no genérico termo tribalismo, uma expressão situada na disputa política, sempre com significados negativos e colocada em posição diametralmente oposta ao nacional. Do outro lado da batalha de acusações, os argumentos mobilizados pela UPA seriam políticos e militares, mas também passariam pelo enquadramento étnico acrescido do componente que foi o mais devastador, o racial. Em outras palavras, o MPLA foi rotulado de um movimento de comunistas, sem força militar, integrado por elementos quimbundo e mestiços. A ênfase na composição racial foi a mais problemática para o MPLA, pois esse argumento aciona a hierarquização socio-racial colonial, colocando em suspeição a participação do mestiço na luta anticolonial. Em março de 1962, foi criada a FENELA a partir da junção da UPA com o Partido Democrático de Angola, o PDA, seguida do anúncio de criação do Governo Revolucionário de Angola no exílio, GRAI, no mês seguinte, o que significou para o MPLA um duro golpe, tendo como resultado a perda de espaço político e de prestígio no plano internacional. Foi nesse cenário que surgiu no interior do MPLA a ideia da retirada estratégica de todos os brancos e mestiços das estruturas da direção, o que contrariava, a rigor, um dos pilares em que se fundava o próprio movimento, baseado na ideia da unidade, da luta e da angolanidade, ultrapassando argumentos e considerações de fundo racial. A proposta foi sugerida pelo secretário-geral e um dos fundadores do MPLA, Viriato da Cruz, e debatida na reunião do comitê diretor, ocorrida entre 13 e 23 de maio de 1962. O tema, evidentemente polêmico, dividiu os membros da direção entre os que acreditavam que o afastamento dos brancos e mestiços era uma tática defensiva que fortaleceria o MPLA e os que acreditavam que o afastamento era uma atitude racista que cedia às intrigas da FENELA. Apesar da discórdia, a proposta do recuo tático foi aprovada e o comitê diretor reformulado. A chegada de Augustinho Neto, em meados de 1962, alteraria a relação de forças no interior do movimento e intensificaria as discussões sobre a representação racial do comitê diretor realizadas em maio de 62. Neto, personalidade de renome internacional e presidente de honra do MPLA, foi também nomeado presidente do movimento e logo tomou para si essa função, mesmo antes dela ser oficializada. Em dezembro de 1962, na primeira Conferência Nacional do MPLA, foi eleito um novo comitê diretor com a reintegração de mestiços, segundo a afirmação de que o MPLA, abre aspas, não toleraria o tribalismo, o regionalismo ou a intolerância racial, nem as distinções de caráter político e religioso. Fecha aspas. É importante perceber que a disputa entre Augustinho Neto e Viriato da Cruz não era simplesmente pessoal e racial, mas, na verdade, cada um representava um grupo que divergia também quanto à própria gestão da luta e dos recursos do movimento, sobre a relação com a FENELA, quanto às alianças a serem estabelecidas internacionalmente e ainda a questão da trajetória social que opunha os militantes que estudaram no exterior, como Augustinho Neto, aos que permaneceram no interior, como Viriato da Cruz. A vitória das posições de Augustinho Neto pavimentou o caminho para a saída de Viriato da Cruz e a primeira dissidência do MPLA. O que é fundamental reter dessa crise para esta comunicação é que a direção vitoriosa seria sempre refratária à discussão de cunho racial, o que, consequentemente, fez com que não fossem criados espaços de debates. Ao contrário, os argumentos raciais foram mobilizados somente para desqualificar o oponente, seja ele de outro movimento ou, como no caso citado, de um grupo interno. Outro grande momento de tensão instalar-se-ia, anos mais tarde, na terceira região político-militar. As dificuldades enfrentadas na primeira região, o campo de batalha mais difícil do movimento, em que seus guerrilheiros, isolados da direção, do abastecimento de armas e provisões, lutaram menos contra o colonizador e mais pela sobrevivência, somados aos problemas da segunda região político-militar, que incluíam o regionalismo, o individualismo, a apropriação de mecanismos de poder, o elitismo na atividade política e a degeneração de quadros,
colocavam a luta de libertação ainda numa fase essencialmente insurrecional, sem organização, sem direção, isolada da maioria da população africana. Desse modo, a abertura da terceira região na Frente Leste em 1966 e o sucesso da luta nos primeiros anos representaram para o MPLA seu fortalecimento, através da conquista de novas bases de apoio, do avanço da luta contra Portugal e contra a FENELA. A região leste de Angola sofreu, historicamente, grande descaso por parte da administração colonial e, por esse motivo, o isolamento daquelas populações terminou por ser inevitável, sendo os contatos com outras localidades da colônia bastante escassos. Essa situação fez com que estas populações apresentassem duas especificidades que acabaram por se configurar como obstáculos para a mobilização de quadros pelo MPLA: o baixíssimo índice de escolaridade e o desconhecimento da atuação colonial. Nessas circunstâncias, não é difícil imaginar o motivo da transferência de militantes formados no norte, na segunda região, para aquela. As dificuldades do MPLA na mobilização de quadros somar-se-iam outras relacionadas ao acesso e à obtenção de armamentos e suprimentos em geral. A Zâmbia não possuía saídas para o mar e, por isso, o MPLA não podia se beneficiar da proximidade portuária de que gozava naquele primeiro país. Segundo Tali, as armas tinham com efeito de percorrer 3.000 quilômetros de vias pouco pavimentadas entre o porto de Dar es Salaam, na Tanzânia, e a fronteira de Angola com a Zâmbia. Além disso, a condição sine qua non para a utilização do território zambiano era a preservação do caminho de ferro de Benguela, via férrea importante economicamente para a Zâmbia e para o bom funcionamento da economia colonial, o que significava dizer que uma atuação mais destacada do MPLA na região poderia gerar o fechamento da ferrovia por parte do governo colonial português e a consequente crise na economia zambiana. Esse estado de coisas colocava o MPLA e o governo do país hospedeiro em permanente suspeição. O ano de 66 também foi marcado pela criação da União Nacional para a Independência de Angola, a UNITA, que, liderada por Jonas Savimbi, dissidente do movimento de Holden Roberto, da FENELA, teve naquela região considerável expressão. Apesar de todas as adversidades, o MPLA avançaria progressivamente pelos territórios do leste da colônia, abrindo a quarta e a quinta regiões. Entretanto, a contraofensiva militar do exército português começaria a colocar a luta em situações verdadeiramente alarmantes e os problemas da guerrilha começaram a volumar-se, de modo a enveredarem pelo caminho da crítica e, em seguida, para a contestação aberta. Em um contexto em que as carências eram de todas as ordens, as diferenças na distribuição de armamentos, alimentação, utensílios, vestuários disponibilizados entre a base guerrilheira recrutada junto às populações locais e os comandantes, majoritariamente do norte do território angolano, começaram a ser cada vez mais motivos de tensões. As críticas aos camundongos ou cambucóios, como eram chamados os do norte, ganharam um tom reivindicativo. Daniel Chipenda, representante do MPLA na Zâmbia, confirmou esse elenco de reclamações e tornou evidente o fato dos argumentos terem se vestido de um caráter regionalista. As revoltas ocorridas nessa frente, a expressão dessa série de descontentamentos. A primeira delas ocorreu sob a liderança de Jiboia, em 1969, diretor adjunto do Centro de Instrução Revolucionária, o CIR, na terceira região, que mobilizou integrantes do movimento e organizou uma marcha em direção à fronteira com a Zâmbia para expor à direção suas principais reivindicações. Essa contestação foi, ao longo do percurso até a fronteira, se fragilizando, de modo que não conseguiu obter êxito, tendo como melancólico desfecho a punição e o isolamento de Jiboia. Em 72, com o agravamento das condições de luta, novamente ocorreu uma contestação aberta, com nova força e novo peso. Daniel Chipenda, que fora intermediário entre a direção política e Jiboia, pôde, por este fato, ter a primazia nos conhecimentos do conteúdo do caderno reivindicativo, devidamente redigido pelos revoltosos e destinado ao presidente do MPLA. Foi a partir daí que acabou por tornar-se o novo porta-voz das contestações, sobrepondo o fator racial ao regional. Seu discurso etnicizou e racializou o político, acusando os dirigentes mestiços e brancos do norte de gozarem de regalias e de sustentarem os melhores postos nas estruturas do movimento.
Sem dúvida, a posição de muito mais destaque político de Stipenda em relação a Jiboia representou uma fissura muito mais profunda no seio do MPLA. Houve a tentativa de solucionar tais questões através do mecanismo que se tornou prática política conhecido como movimento de reajustamento. Do ponto de vista estrutural, a primeira operação do movimento de reajustamento consistia no congelamento do comitê diretor e de todos os órgãos diretivos. A segunda era a discussão propriamente dita no seio de militantes e população. A terceira era a eleição por assembleia de militantes ativos de um órgão dirigente provisório para a respectiva região, órgão chamado de Comissão Provisória de Reajustamento. Essa comissão deveria escolher os membros que integrariam o novo Estado-Maior Militar da região e continuar o processo de discussão que for encetado. A despeito disso, o movimento de reajustamento não solucionou as adversidades específicas da Frente Leste, não tornando possível uma conciliação das diferentes posições. Dessa forma, o abandono de Daniel Stipenda do movimento de reajustamento configurou definitivamente a ruptura com Agostinho Neto e com a direção. A impossibilidade de uma solução negociada está intimamente ligada a um padrão de comportamento da direção do MPLA que, extremamente centralizador, na prática, não aceitava o questionamento aberto. Justamente por isso, sua resposta consistiu, grosso modo, em afirmar que Daniel Stipenda, taxado de tribalista e colaboracionista da UNITA, fora movido por ambições pessoais, pois aspirava a tornar-se líder do MPLA. É certo, entretanto, que a acusação de tribalista e racista, tão explorada na retórica oficial, não pode ser, na análise proposta, suficiente em si mesma para o entendimento das querelas. A questão não foi uma diferença essencial entre brancos e negros ou entre as diferentes regiões e seus grupos étnicos, como se etnicidade e racismo preexistissem as relações sociais como algo dado e não construído. Ao contrário, se em parte tenhamos que assumir que a contestação de Stipenda teve um caráter etno-regionalista e racista, é preciso entender que esses mecanismos de estigmatização e desqualificação do outro foram mobilizados em circunstâncias de desigualdades flagrantes em que estava em jogo a luta política em torno de recursos de poder e da obtenção dos mesmos. O salto cronológico, mais uma vez, é proposital. Como indicado no início desse trabalho, as crises que ocorreram durante a luta de libertação são fortes indicadores da constante presença das questões raciais e étnicas nos embates e nas decisões políticas do movimento. Veremos, a partir do 11 de novembro de 75, data em que o MPLA unilateralmente proclamou a independência de Angola, a institucionalização e a radicalização de uma postura refratária às questões étnicas e raciais. Colocado de outra forma, pode-se dizer que o MPLA passaria a desenvolver uma modernidade de tipo socialista, centralizadora, que negava todo tipo de diversidade religiosa, étnica, racial, política, linguística, social, entre outras. Assim como em muitas outras jovens nações africanas, as tradições locais foram marginalizadas. Como dizia Samora Machel, ex-presidente de Moçambique, era preciso matar a tribo para construir a nação. Segundo Sérgio Chichava, abre aspas, a tribo considerada arcaica e feudal era vista como incompatível com o objetivo de construir a nação, com a unidade nacional, e desapareceria com a emergência do homem novo, alfabetizado, falando português e vivendo na aldeia comunal. Fecha aspas. Imediatamente após a independência, o MPLA iniciou o processo de construção da identidade nacional, ou o que se pode chamar de angolanidade. Nessa perspectiva, a ideologia do homem novo, bastante difundida entre os países de orientação socialista, tornou-se fundamental no enquadramento social, cultural e político que se pretendeu levar à população. O homem novo se construiria fundamentalmente em sua relação com o trabalho e com a produção. Segundo Agostinho Neto, produção é um dos aspectos mais importantes da nossa reconstrução nacional, mas a reconstrução nacional é também a mudança dos métodos de administração e da atitude política perante o nosso povo. É, sobretudo, uma nova compreensão ideológica da dialética do desenvolvimento social. Estabelece-se uma estratégia em que o trabalhador é redefinido por uma moral e por um comportamento revolucionário e, ao mesmo tempo, objeto, produtor e reprodutor do discurso. Não se tratava apenas de levar a cabo um comportamento profissional no âmbito das funções que se exerciam, mas de promover certa moral,
e apresentá-la a seus pares, não somente na fala, mas especialmente por meio das suas boas ações. Dessa forma, o alvo se expande-se e atinge não só o domínio do público, mas também do privado. Tratava-se de envolver toda a sociedade ou o povo, para ficar na terminologia do movimento, no projeto político. Confundindo unidade com unicidade, a ideologia do homem novo concebia a nação através da negação ou recusa da diversidade. Desse modo, o novo comportamento exigido deveria estar livre de maus hábitos ou dos posicionamentos de ordem étnica e racial, local e regional, ou seja, tudo o que se entendia poder colocar a angolanidade em risco. A declaração do Bureau Político do MPLA, dedicada ao aniversário de 1 ano da independência e o 20º aniversário do MPLA, segundo a data oficial, oferece-nos de forma bastante interessante a dinâmica social através da qual se pretendia construir a unidade nacional e o homem novo angolano. Tratava-se de fazer renascer os valores culturais e revigorá-los com os conhecimentos científicos adquiridos, criando uma nova cultura fundada na originalidade, mas adaptada à nova sociedade que pretendia se construir e ao homem novo angolano que queria se criar. Ainda que de forma genérica, o MPLA lançava e reforçava seu objetivo de construir nação e o homem novo pertencente a ela. Na prática, eventos posteriores, especificamente o 27 de maio de 77, mostraria que a unidade nacional proposta pela ideia do homem novo teve seus limites. De todo modo, pelo caminho que foi adotado, não se pode ignorar que a estratégia assumida buscou construir e fortalecer não só a identidade nacional, como também o próprio Estado e as suas instituições. O MPLA, portanto, pela via socialista, construiu uma modernidade do tipo alternativa. Para concluir, para o estudo da história política recente angolana, é fundamental considerar os componentes étnicos e raciais relacionados a outros condicionantes, tais como o ideológico, o econômico, o regional, a formação educacional, religiosa, entre tantos outros. Essa posição busca complexificar a avaliação e fugir de uma leitura muito vinculada pela mídia que julga apressadamente que os conflitos africanos são todos de natureza étnica e racial. Na trajetória da luta de libertação, é marcante a defesa de uma perspectiva suprarracial e supraétnica por parte do MPLA, em que a criminalização do étnico-racial impediu qualquer discussão dessa natureza. No entanto, a falta de interesse do MPLA não evitou que o debate político fosse, por vezes, etnicizado e racializado. Após a independência, o MPLA transformou em política nacional sua histórica e tensa relação com as particularidades étnicas e raciais. Construía, assim, uma modernidade que negava as tradições, entendidas como um atraso que impedia o progresso da própria nação e do Estado. Obrigada. Obrigado pela apresentação excelente. Meu nome é Giovanni, eu sou mestrando em História Social da África pela Unicamp. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rita. Apesar do otimismo com que você trata um desenvolvimento na África, eu gostaria que você explicasse melhor qual ideia que você está usando de estados africanos, se num índice de desenvolvimento humano, saneamento, índice de calorias ingeridas, a Libéria e a África do Sul estão no mesmo plano, nessa ideia de estados africanos, e se esse orgulho de ver tecnologias brasileiras na África não representa uma perpetração da situação ou uma perpetração da situação de evitar que o desenvolvimento humano e tecnológico seja efetivado no continente, em visão de lucros. Eu citaria, por exemplo, o exemplo da Embrapa, desenvolvendo tecnologias associadas ao etanol em Angola e levando maquinário brasileiro para lá, e tecnologia, e usando a mão de obra no nível mais baixo daquela situação. Obrigado. Bom, minha pergunta vai para o Inácio. Você apresentou um exercício de construção da memória do lado nitista, né? Até mais prolongado do que pelo lado do MPLA. E você falou pelo lado do governo apenas de uma declaração em 2002, se eu não estou equivocado, né? Sobre uma reavaliação sobre o nitismo. E eu gostaria de saber se há uma distinção entre essa construção da memória pelo lado governamental, entre o governo e o partido, o MPLA. Né? Porque
eu acho que não há, se do lado nitista há uma homogeneização, uma unificação maior sobre essa nova memória, do lado governamental e do lado do partido, as coisas são mais dispersas. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta para a Rita. Eu queria saber se o senso comum africano também tem essa ideia de que se faz parte do senso comum africano essa ideia nossa da África como uma zona periférica e sem grandes evoluções. Por exemplo, como você disse mesmo, o incômodo que você sente, se o africano também sente esse incômodo, se isso também faz parte do ideal africano. E também queria perguntar, porque apesar de nós termos história da África na federal que eu faço em Santa Catarina, há muito os profissionais da área sempre falam da escassez de fontes africanas e acaba se tendo um certo eurocentrismo dentro da aula muito forte, né? Eu gostaria de saber se, claro, que as devidas considerações quanto a pouco tempo de matéria que pode se dar, e etc, etc, etc. Se há, depois das independências da África, se há fontes africanas mesmo sobre isso, se dá para se fazer uma matéria sobre isso mesmo, né? E mais aprofundamento sobre fontes africanas, realmente. Obrigado. Tá, para falar sobre o meu otimismo, que foi questionado, realmente eu sou extremamente otimista. Enquanto todos classificam o nosso trabalho como uma gota no oceano, eu acho muito. Pode ser uma gota no oceano, mas eu acho muito. E o nosso otimismo, ele está muito ligado ao grupo que vem organizando um trabalho de cooperação internacional fora das grandes companhias que enriquecem no continente africano. Por isso que todo mundo fala que é nadar contra a corrente ou uma gota no oceano. As grandes companhias que sempre estiveram na África e que sempre lucraram muito, como a Indiama, como o Grupo Minurudondo, enfim, grandes pools, continuam enriquecendo. Então, o nosso trabalho, ele é, pelo menos para mim, muito otimista, porque ele tenta ir por um outro caminho. Pensar ações de cooperação internacional e ações de desenvolvimento humano possíveis dentro daquilo que nós podemos alcançar e tentando construir um caminho que não esteja preso a essa redoma de grandes companhias, de grandes milionários que dialogam muito proximamente dos governos africanos que também ganham muito. Então, existe um problema que eu enxergo. Existe um problema na gestão da coisa pública dos governos africanos, na minha opinião. Existe um problema com relação à corrupção e ao desvio do dinheiro muito grande. E muitos empresários estão nisso há muito tempo, inclusive empresários brasileiros. Isso é lamentável, muito lamentável. Mas o nosso otimismo, ele caminha por outra estrada, que é justamente não tentar dialogar com esse tipo de redoma, porque esta redoma impede qualquer desenvolvimento, impede qualquer ação, porque a verba não chega, a ação não chega, não adianta, não chega lá. Então, esse relacionamento e esse problema que eu enxergo na gestão da coisa pública de alguns países africanos impede. Então, hoje, nós estamos tendo tido essa experiência por uma outra estrada. Pensar ações em desenvolvimento possíveis, dentro de um patamar possível, com uma verba que é possível fazer. Porque essas grandes companhias, elas lidam com valores assim, de bilhões. É muito dinheiro. E você não precisa, por exemplo, fazer uma parceria com algum ministério, onde você ofereça, por exemplo, né, um curso de pós-graduação lato sensu que custe 20 milhões de dólares. Isso é um absurdo. Isso é muito dinheiro. E é um absurdo. Então, nós pensamos ações possíveis. São pequenas diante desse pool? São extremamente pequenas, sem dúvida nenhuma. Não tenho ilusões quanto a isso. Mas quando um determinado grupo se reúne, quando a gente consegue fazer uma plataforma de cooperação internacional descentralizada, que não está dependente da demanda e das determinações dos governos desses países, porque
vai pela iniciativa privada de um grupo que quer dialogar de forma diferente. Então, quando se faz uma plataforma onde você prioriza a educação como caminho para o desenvolvimento humano e que outros setores, como indústria, como comércio, por exemplo, dialogam a partir da educação e acreditam que a educação ali é um caminho para o desenvolvimento humano, isso é muito grande. E aí esse desenvolvimento chega. A última demanda, por exemplo, que um consórcio que nós fizemos entre Togo, Nigéria e Benin nessa proposta foi a seguinte, que eu achei muito interessante. Nós precisamos começar pela educação. Ótimo, todo mundo concordava com isso, beleza. E, para minha surpresa, eu não esperava isso aconteceu agora no primeiro semestre, o consórcio solicitou, nós precisamos assim, de uns cursos assim, assado cozido, cada um com a sua demanda, e uma demanda me chamou a atenção. Eles queriam formar uma turma que fizesse um curso em governança eletrônica. Por quê? Isso me chamou muito a atenção. Porque eles viram algumas experiências de transparência e da governança eletrônica e eles precisavam construir essa experiência para a realidade deles, guardando, logicamente, as devidas proporções, cada um tem a sua realidade. Isso, para mim, é um grande passo. Isso, para mim, é sinal de que este grupo aí está nadando contra a corrente do fracasso, quando se vai usar esse termo aí do fracasso ou da fragilidade. Querer reunir um grupo que vai estudar e se formar em governança eletrônica, isso, para mim, mostra uma ação em seguida. E isso, para mim, é muito positivo e eu sou realmente muito otimista com relação a isso. Mas não deixo de reconhecer que existe um grave problema entre esses agentes bilionários, que são extremamente íntimos dos governantes, e há, sim, um problema de gestão da coisa pública, para mim, muito sério. Então, existem experiências pequenas que são transferidas e que são divididas e partilhadas e que, para mim, para a minha equipe de trabalho, é um sinal assim, de muito sucesso, de muito avanço, quando isso acontece. Nós estamos para receber, por um período, um grupo de 200 alunos, somando Togo, Nigéria e Benin. O esforço de uma iniciativa privada, porque isso custa caro. E quem já morou na África sabe que é caro viver lá, porque tudo é muito caro. A viver lá é muito caro. Então, quando existe uma iniciativa que é descentralizada, que consegue se organizar para não esperar verbas governamentais, porque a burocracia é lenta mesmo, todo mundo sabe disso. E há esse esforço para mandar, por exemplo, 200 alunos para se formarem em áreas que eles consideram pontuais para a mudança de uma realidade local, isso é extremamente otimista. Desses 200, quantos vão embora? Sempre tem a desistência, né? Dos matriculados, quantos desistem? Tudo isso acontece. Mas pensar em disponibilizar uma condição concreta que favoreça a vinda, por exemplo, de 200 alunos para se formarem em áreas-chave que essa demanda entende como positiva para essa mudança da realidade, isso, para mim, é extremamente otimista. Podem até me xingar de romântica, mas isso é o que eu vejo. Ninguém me contou, e nem é abstrato. São pessoas com as quais eu convivo, 200 pessoas para as quais eu já fui apresentada e que falaram que existem, têm família e tal, existem, e estão aí nesse processo. Esse é um ponto. Com relação ao senso comum africano, o que eu tenho visto, do pouco que eu tenho visto, essa conversa, essa preocupação e esse incômodo de transformar, de engajar, ela não é um incômodo de todas as populações, como ele não é no Brasil. Vocês acham que nós representamos o povo brasileiro? Não, nós representamos uma parcela pequena de uma população que quer pensar, que quer engajar, que quer refletir, que quer crescer, que quer mudar. Então, é desta parcela que se engaja, que pensa, que se compromete, que as ações são voltadas para a grande maioria. Tem uma grande maioria que mora lá bem longe. Quem foi um colega meu da Unicamp perguntou, mora assim lá bem longe, onde nada chega.
Essa pessoa que mora lá bem longe, onde nada chega, tem muitas necessidades. E essas necessidades, nós acreditamos, precisam ser organizadas por aquilo que elas acham importante e o que é necessário para elas. E essa troca de experiência ela tem sido extremamente positiva. Agora, com relação às bibliografias e a fontes africanas para melhorar o ensino, o estudo da história da África, ou dos estudos africanos no Brasil, realmente são poucas, são caríssimas. Você ainda tem que importar muita coisa que é editada aí fora e é realmente muito, muito caro. Então, eu acho que ainda existe, sim, no Brasil, uma tendência a ensinar, a refletir por uma produção acadêmica que nasce na Europa. Ah, foi você, meu colega, né? Que nasce na Europa mesmo. Mas já existem trabalhos muito interessantes, mas a maioria você tem que importar. E você precisa de uma grana para fazer isso. Eu acho muito caro. Mas existe pouca coisa. Não tanto, por exemplo, como seria o meu sonho de um curso de História da África, adotar autores africanos que contem a sua própria história com mais legitimidade do que, por exemplo, um francês contando, na minha opinião. Desculpa eu intervir, eu sei que pode não ser a praxe, é má educação de minha parte tomar o microfone por fazer isso, já que eu não me inscrevi, mas eu me sinto na obrigação, como eu tenho trabalhado com estudos africanos há 20 e tantos anos, eu me sinto na obrigação de intervir nesse assunto, porque essa coisa de dizer que não há fontes africanas ou fontes para se estudar a história da África, ou os processos endógenos, inclusive, da África no Brasil, é mais um dos mitos que têm sido repetidos frequentemente e que contribuem para solidificar o nosso desconhecimento. O nosso problema, talvez em 1978, quando eu comecei a me interessar por história da África, fosse um problema, e de fato nem livros nós tínhamos e nem fontes, etc., em português. Hoje existe um volume altíssimo de documentação que está digitalizado e disponível online, quer documentação produzida e digitalizada no próprio continente africano, quer documentação produzida nos acervos europeus que estão, quer franceses, quer portugueses, quer ingleses, etc., que estão online, e dessa documentação é possível ler as opiniões, as leituras de mundo, as perspectivas africanas, mesmo quando os documentos são produzidos pela administração colonial, pelos missionários europeus, etc., etc. O exemplo que nós estamos vendo nesse seminário aqui, que uma grande maioria das pessoas participantes são mestrandos e doutorandos desse programa de pós-graduação da UF, mostra claramente que esse não é um problema, comunicações de excelência e de qualidade, tá certo? Mostra que o problema no Brasil não se trata de fontes para a história da África, mas, sobretudo, da perspectiva ideológica com que os brasileiros continuam vendo a África, tá certo? E reafirmar essa questão de fonte é reafirmar essa perspectiva de que a África de que o oceano separa de maneira intransponível a nossa perspectiva, a nossa análise sobre a África. Portanto, nós temos alguma dificuldade, sim, para adquirir livros produzidos pelos europeus, ou livros produzidos pelos norte-americanos sobre a África, porque são livros caros para os estudantes de graduação. Mas qualquer um estudante de graduação, qualquer um de vocês que abrir o computador agora, eu posso baixar textos e livros em 5 minutos, capazes de vocês fazerem 1 ou 2 ou 3 teses de doutorado. Bom, de fato não existe a mesma coesão, né, da memória vitoriosa como existe no caso nitista. E no caso angolano, a despeito do multipartidarismo, o MPLA ainda quase se confunde com o Estado. Então, existem memórias de integrantes do partido que divergem um pouco da oficial, que, aliás, depois do que foi escrito e produzido em 77, só voltou a falar sobre o nitismo em 2002, que mostra que um certo desinteresse proposital, evidentemente, em tratar dos seus problemas internos.
Mas acho que você está me lembrando do seu conjunto de entrevistas, né? Com integrantes do movimento ou ex-integrantes que mostram aí certa divergência em relação ao Estado, fazendo uma leitura um pouco mais cuidadosa do nitismo, apontando o Nito Alves e o grupo como uma alternativa. Realmente, aqui nessa apresentação, isso não foi contemplado, mas precisa ser, né? Eu acho que é isso. Será, sem dúvida. Eu garanto. Ou não. No que diz respeito às memórias que têm sido publicadas ultimamente por parte do sobrevivente 27 de maio, há claro, um processo de reelaboração da história nessas memórias. Há testemunhas como a de Michel, mas há também um processo de reelaboração e com armadilhas em que alguns colegas, bom, eu refiro aqui a uma colega portuguesa, caíram de certa maneira. Quando que, fazendo do Nito, eu conheci pessoalmente Nito, portanto posso falar com propriedade quando iniciou o movimento, fazendo dele praticamente uma espécie de vítima inocente, esquecendo-se de toda a luta que está por detrás daquele movimento, de ambições pessoais também. Independentemente da simpatia que a gente pode ter para essa juventude que tentou mudar coisas, mas ele não foi uma vítima inocente do processo. Ele participou do processo de repressão da extrema esquerda angolana, de uma forma terrível. Depois de limpar a extrema esquerda, ele tinha as suas ambições. Portanto, fazer dela vítima de Neto, quando ele foi, no fundo, o jovem que Neto prometeu. Neto foi uma dor para ele, aquela situação, porque era um jovem que ele estava a empurrar, literalmente. Portanto, quando se relê essas memórias, é bom lembrar-se desse processo de reelaboração da história, independentemente realmente de tudo aquilo que é de legítimo nessa dor desse sobrevivente, foi uma coisa horrível. Por parte do MPLA, há um processo de revisão da história que tem duas vertentes. Uma é o discurso do vencedor, logicamente, em que há tabus, e você toca naqueles tabus, você tem problema com o MPLA. Por outro lado, há a luta interna, em que o presidente do partido que governa quer alargar o seu lugar nesse processo. Ou seja, isto foi uma censura que foi feita quando o meu livro sobre o MPLA saiu. Você não falou muito do camarada presidente. Olha, ele era estudante na União Soviética quando as coisas passavam. Portanto, a partir de 79 é legítimo. Antes disso, não há motivo de dar mais espaço. Há um processo de reelaboração da história nesse sentido, para lhe dar um lugar que se acha que ele tem, e ao mesmo tempo que há lutas, como sempre houve no MPLA, de tendências abafadas neste momento, mas que se refletem nessa tentativa de reelaboração da história. Basta ler os 2 volumes da história do MPLA publicados ultimamente, para ver esse processo de reelaboração, de revisão da história, que fere a minha ética como historiador, logicamente. Portanto, quando se querem falar dessas memórias, é bom ter isso em consideração. E lembrar-se, no caso do 27 de maio, que Nito, o discurso do Nito reflete lutas sociais que já têm lugar naquele momento, por um lado. Por outro lado, é bom recuar, não ter mencionado a revolta de 72 em Brazzaville, que eu assisti, garoto, eu assisti aquilo, ninguém me contou. O discurso daquela revolta, você encontra assim, no discurso de Nito Alves, sobre a questão racial, sobre a questão da legitimidade de quem estava no poder, a frustração pessoal do Nito, logicamente, e o facto de que, bom, alguns que passaram a luta armada sentados em Brazzaville ou em Argélia, uma vez obtido a independência, passaram à frente daqueles que realmente sofreram. Então, Nito reflete as frustrações da primeira região, uma luta feita longe da direção do MPLA. Eles criaram uma identidade própria e Nito, logo no Congresso do Lusaka de 64, claramente, você leu o discurso dela, ele disse claramente à direção, nós fizemos a luta sem vocês.
Por um lado, essa é a diferença pessoal. Mas, por outro lado, ele reflete já, em 76, 77, as lutas que há. Há um sistema já de, digamos, de corrupção que se instala, e Nito, com aquele candor, que ele era um... O MPLA nunca teve grandes tribunos. Ele era um tribuno, um pouco caótico no seu discurso, mas ele era um tribuno que refletia as frustrações nos bairros populares. Portanto, em termos de metodologia de trabalho, é bom não se esquecer disso quando vocês quiserem desenvolver o seu trabalho. Por um lado, a reelaboração das memórias, logicamente por parte do sobrevivente, que querem agora reconquistar o seu lugar dentro do MPLA, que reivindicam esse lugar, e que tendem a fazer do Nito uma vítima apenas. Por outro lado, dentro do MPLA, há as lutas, as tendências que continuam e, sobretudo, o discurso do vencedor, claro, mas também, digamos, uma revisão da história para dar maior lugar a quem está lá. E serve para refletir realmente sobre... Porque, na verdade, eu tenho que investir agora um tempo nesse mestrado justamente em pensar essa transformação e reelaboração feita pelo MPLA. Tá? Eu tenho me concentrado na perspectiva nitista e considerado a questão da vitimização do Nito. Talvez eu não falei, mas a Dalila, no livro com o marido dela, o Álvaro Mateus, faça isso com primor, né, no sentido da vitimização. Então, eu estou devidamente advertido quanto a isso. Não, a pergunta é para o Osmundo. O Osmundo falou muito mais sobre o discurso, né, da Frelimo no período pós-independência e sua tentativa de controlar as diferentes esferas da sociabilidade moçambicana, inclusive essa do casamento. E a minha pergunta é, qual é a eficácia, né? Porque realmente se consegue, se a tua pesquisa já avançou por aí, de como esse controle chega ao cotidiano das uniões matrimoniais, né? E a segunda, complementando a essa, qual é a relação, se existe, o que já apareceu na tua pesquisa, sobre a relação entre os casamentos e as igrejas em Moçambique, né? Porque, bom, o pouco que eu conheço, que eu estive em Moçambique, me chamou muita atenção as festividades sobre o casamento e como o papel, né, presente da igreja e muito menos do Estado. Quer dizer, a festa, você vai para aquele campo ali em Maputo, de bater as fotos e tal, é uma coisa mais religiosa do que a esfera estatal, né? Então é isso, essas duas perguntas, a eficácia e a relação das igrejas com o matrimônio. Bom, obrigado, Marcelo, pela questão. Veja, na verdade, a ênfase no discurso é um pouco debitária do tipo de pesquisa que eu tenho podido fazer em Moçambique, então, muito centrada mais nos documentos do que na observação participante, que seria a minha intenção originária, enfim, o mais forte, mas por razões práticas, não, acabou que eu tenho centrado a investigação em documentos, basicamente discursos, textos de revistas, enfim, o material encontrado no arquivo histórico e também na biblioteca dos Centros de Estudos Africanos, lá da UEM, não? Também ocorre que, originalmente, o meu interesse teria mais essa abordagem, essa feição antropológica. Eu não sou da história, sou antropólogo da antropologia, então eu teria, enfim, esse interesse. Mas quando estive em Maputo da primeira vez, fiquei muito fascinado, não, com essa relação da Frelimo, a relação de gênero, que são foco de interesse teórico meu mais forte, de fato, não? Gênero e a relação de relações de gênero com o Estado, não? Então, por isso, um pouco a pesquisa tem se encaminhado nesse sentido. Como eu disse, está ainda em curso, não? Eu devo regressar ainda a Moçambique esse ano, muito nesse sentido de buscar cavar, não, garimpar novos documentos que me esclareçam um pouco essa inflexão do discurso ou da ideologia da Frelimo, ou do marxismo africano, ou do marxismo moçambicano, que me parece muito original, não? E muito pouco conhecida, não? Me dá um certo desconforto perceber como ainda persiste no Brasil visões, enfim, como o Zamparano aqui apontou, distorcidas sobre a África, não? E mesmo, digamos assim, no meio negro, há uma certa insistência numa perspectiva algo congelada
e, de modo paradoxal, muito próximo daquela que a antropologia colonial acabou instituindo, não. Então, questões de Estado, da construção do Estado, das lutas de emancipação, para mim, são bastante interessantes, não. Do que eu tenho observado, do que eu conheço da literatura, a eficácia do Estado em impor, por exemplo, o registro civil é muito limitada, não. E na prática, usualmente, quer dizer, principalmente, obviamente, na zona rural, mas mesmo na região chamada da periferia, ou como eles chamam, da zona periurbana, em Maputo, que é um misto urbano-rural, as práticas tradicionais ainda têm muita prevalência, não? Inclusive porque são mecanismos de formação de alianças entre famílias, não? Que permitem, obviamente, construir redes de sobrevivência material. Então, o lobolo, de alguma maneira, ainda está lá vivo e válido. Também é curioso perceber como o lobolo, segundo lá me contaram interlocutoras, permanece vivo e tem sido digamos assim, valorizado entre famílias de classe média, não? Ou das elites moçambicanas, como um modo, inclusive, de fazer uma certa demonstração de classe, de privilégio de classe, não? Então, segundo me contaram, lá em Moçambique, enfim, do que eu pude perceber, haveriam, por exemplo, listas do lobolo, das ofertas do lobolo na internet, algo como talvez o nosso chá de cozinha aqui no Brasil, com presentes caros. As famílias das elites, então, fazem questão de apresentar, enfim, uma TV de plasma, um forno de micro-ondas com um presente do lobolo, entende? Quer dizer, uma ressignificação, algo modernizante. Me parece que a eficácia do Estado é, em alguma medida, bastante limitada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o interesse dos ideólogos da Frelimo em regular o gênero e a família me parece bastante interessante, não? E nos ajuda a entender um pouco os processos de construção ou de imaginação do Estado Nacional, não? Que não precisa, então, de incorporar a família, as relações de gênero e o lugar da mulher como peça-chave ou ponto de apoio para essa reconstrução da nação. O que me chama atenção, não? Talvez me chamaria mais atenção. Outra questão, agora não sei se eu esqueci, Marcelo, seria... Sim, bom, eu não tenho informação sobre isso mais aprofundada, né, de fato. Só me lembro de uma situação interessante, não? Eu assisti em Maputo parte de um lobolo, não? E na assistência havia uma pessoa, um parente da família, que depois me confessou, voltando para o hotel, quer dizer, ele me deu uma carona, que era um cara ligado ao Partido Frelimo e também era um cara da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu perguntei, obviamente, mas você estava noivo. Eu perguntei, olha, mas você vai casar? Você irá fazer o lobolo? Ele falou, claro, tem que fazer. Aqui é Moçambique, e, enfim, é a nossa cultura, temos que fazer. Há essa relação, hoje, talvez mais do que no período socialista, da tradição cultural com essa invenção que eles fazem de uma moçambicanidade, não? Quer dizer, eles buscam, então, fontes para marcar uma identidade nacional, e aí o lobolo aparece como sendo uma dessas fontes. Uma fonte, eventualmente, menos digamos, constrangedora do que, por exemplo, a poligamia, que também ainda viceja Moçambique, não? Sem dúvida alguma, não? Então, enfim, do que eu posso te responder seria isso. É bom não esquecer que uma boa parte de Moçambique tinha uma forte atuação das igrejas protestantes. E que, durante o período colonial, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas protestantes clássicas, o casamento realizado tanto nessas igrejas como as batistas, a wesleyana, a católica, o registro do casamento feito pelas igrejas era reconhecido pelo Estado como um substituto do registro civil. Isso não significa que os fiéis dessas igrejas, muitas vezes, mais até do que os fiéis da católica, eram reprimidos não pelo Estado, mas pelas próprias igrejas para não realizar o lobolo. Então, eu acho que, mesmo após a independência, então, quando o Estado da Frelimo tirou das igrejas, apagou esse papo, suprimiu o direito das igrejas de ter o papel cartorário e transferiu para o Estado, o alvo fundamental, neste caso específico, não foi o lobolo, mas o poder paralelo que essas igrejas exerciam, que é, claramente, em qualquer sociedade moderna ocidental, o papel do Estado. Tá certo? Então, trouxe para o papel do Estado.
E essas igrejas, mesmo após a independência, continuaram jogando papel, no meu entendimento, menos discursivo, mas mais prático, de repressão ao lobolo. Ou seja, se por um lado as igrejas perderam o prestígio público que tinham, inclusive as igrejas protestantes, durante o colonialismo, na medida em que o discurso da Frelimo era um discurso laico, marxista, contra as igrejas, contra o patrimônio, etc., etc., que as igrejas tinham. Por outro lado, as igrejas encontraram no Estado um aliado quando o Estado falava contra o obscurantismo e contra o lobolo. E as igrejas, que no cotidiano, forçavam a barra para que os seus fiéis arrumaram um aliado no Estado para fortalecer o seu discurso contra o lobolo. Embora, na prática, sobretudo dos católicos, mais até do que os protestantes, que tinham uma atuação mais de perto da comunidade de fiéis, os católicos eram mais distantes, sobretudo os católicos faziam no período colonial e continuaram a fazer o lobolo no período pós-independência, inclusive de autoridades. Tá certo? Então, acho que é preciso prestar atenção nessa dimensão social do cotidiano das coisas. E uma coisa importante é que, não sei se você sabe disso, a Frelimo, quando fez o registro público, a primeira coisa que a Frelimo fez foi construir uma coisa chamada Palácio dos Casamentos. Tá certo? Que é uma igreja, é um palácio com formato de igreja, tá certo? Na Polônia, onde todo mundo casa, sobretudo as populações urbanas de Maputo e das periferias de Maputo, e construiu também um palácio na Matola, menorzinho, mas havia um lá. Quer dizer, casam com véu, grinalda, de paletó, de gravata, mesmo nos anos mais duros de 83, 84, com cartão de racionamento, quando eu vivi lá, 82. Então, quer dizer, toda a solenidade pública daquilo que as igrejas faziam, das festas, de jogar arroz e tudo mais, se você ficasse ali, se você não tivesse informado do que significaria aquele prédio, não estava nada escrito lá, você acreditava que era uma igreja qualquer. E que aquele era um casamento religioso e não civil. Ou seja, havia o homem do cartório que estava lá para registrar no papel, como alguns fazem aqui, né? Quer dizer, paga para o homem do cartório lá na solenidade religiosa. Então, quer dizer, o caráter religioso, digamos assim, da solenidade não foi suprimido pela Frelimo, no meu entendimento. Ter construído o tal Palácio do Casamento, aquilo lá foi um indicativo de que a Frelimo queria trazer para si o direito de controlar, isso é verdade, controlar o registro civil, essa coisa toda. Tá certo? Inclusive porque isso tinha implicações até no cartão de racionamento. E no Estado, a ideia do Estado controlar qual é a sua população, a política de natalidade, essas coisas, tudo isso. Mas, na prática, ele não conseguiu, pelo contrário, até criou esse palácio, que era ou uma concessão, ou uma clareza de que o ato religioso era um ato, quer dizer, o ato do casamento era também um ato sagrado. Embora investisse, sim, contra o lobolo, porque uma coisa que você não mencionou é que o discurso do Samora Machel contra o lobolo repetia exatamente aquilo que o João Albazini fazia no começo do século XX. Tá certo? De que a mulher era uma serva do homem quando era adquirida através do lobolo, uma escrava. Não é?